Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje para trazer as informações para a gente é o Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios e vai falar um pouquinho para a gente sobre a arroba do boi a R$250. Será que a gente chega lá? Seja muito bem-vindo, Ronald. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem nessa manhã. O mercado pecuário, nessa última semana aí, entrando para a última semana de outubro, deu uma desacelerada no interior do Brasil, vaca gorda, novilha gorda, boi gordo, deu uma pisada no freio, tá bom, Letícia? Pisada no freio quando eu digo pensando em pilhar novas altas, devido a fatores de escala de abate tendo prolongado em boa parte do frigorífico acompanhado aqui pela Pátria. E pensando numa média Brasil, a gente tem uma escala de quantos dias, mais ou menos? Em torno de 7 dias e meio, 7 a 7 dias e meio, alguns frigoríficos já chegando na casa dos 8, mas você pega uma média, podemos dizer 8 hoje, daria em 8, alguns frigoríficos pontuais de algumas localidades, está com essa média um pouco mais baixa. Mas assim, média Brasil, hoje trazemos 8 dias úteis, e esse mesma escala de abate, Letícia, a gente teve ela trabalhando na casa aí dos 3, 4 dias. Goiás mesmo foi realidade ali para primeira, segunda semana de outubro. Eu tenho um cliente que vendeu boi na mesma semana, embarcou. Então, assim, deu uma esticada. Natural, houve um movimento ali boa parte dos produtores, junto com o sindicato, segurando um pouco mais o boi no mês de setembro, o preço subiu bastante, agora precisa mandar esse boi para o abate, então foi natural esse movimento. E, Ronald, existe também alguma movimentação em relação ao escoamento das carnes lá na ponta consumidora ou não? Como é que está essa dinâmica? Letícia, esse dado a gente tem que acompanhar ele diariamente. Por que diariamente? Porque o preço hoje a gente tem que acompanhar conforme vai os feriados. Por exemplo, se você pega um feriado, que é um feriado nacional, a gente espera e projeta que após aquele feriado os números vêm positivos, até porque o consumidor final fica em casa, faz o churrasco. Porém, nesse último feriado que a gente teve, a gente esperava um pouco mais. A gente não viu o atacado conseguindo passar volumes com preço tão atrativo. Então, por isso também deu uma freada em uma possível sustentação de preço em patamares um pouco maiores e até renovando aí preços maiores. A gente não viu isso devido o atacado não ter conseguido passar em volume e em preço carne na ponta final, tá bom? E por falar em preço, Ronald, toda segunda-feira a gente traz os dados aqui no Notícias Agrícolas das exportações dos mais diversos produtos do agronegócio brasileiro que são informadas pela Secretaria de Comércio Exterior ligada ao governo federal, a SECEX. E a gente vê que para as carnes em geral, né, o preço ele está diminuindo, né? A gente vê os volumes desempenhando de alguma forma ainda de maneira satisfatória, mas o preço pago pelas carnes em si, e isso inclui a carne bovina, ele está caindo semana a semana. Exato, exato, Letícia. E esse preço
quando a gente olha, será que o problema é Brasil? Será que nossa carne continua muito barata para o mundo? Sim, mas existe país com volume, que é o caso da Austrália, que está muito competitivo. Então acaba que muitas vezes, numa tomada de preço em volume, você olha para um grande player e vê que tem preços mais interessantes, acaba que você bota na mesa preços menores. E você falando de exportação, Letícia, eu tenho 3 gráficos para apresentar aí para você, que se fala muito da China como o principal exportador de carne bovina, que precisamos buscar novos players, certo? Uhum. Saindo desse ponto, a gente olha também para os grãos. Como é que foi a exportação de grão para o mês de setembro, para o mês de setembro, tanto para o milho como para o soja e a carne bovina? Quando você olha os 3 gráficos lado a lado, ou que você olha primeiro para carne bovina, você está falando aí em torno de 68% da carne exportada brasileira é em destino a solo chinês. Mas quando você olha também o grão, Letícia, a realidade é muito parecida. Quando se olha para a soja, a gente está falando de 79%. Quando se olha para o milho, 38% do milho, Letícia, sendo direcionado para solo chinês. Então, precisamos buscar novos players? Precisamos. Mas acreditamos que a China será e continuará sendo um grande consumidor do nosso grão, como também da nossa carne. Um bate-papo com o exportador recentemente, ele nos trouxe um dado. O chinês aprendeu a comer carne vermelha. Agora precisamos passar isso para mais pessoas. Se passamos isso para mais pessoas com volume, logo em sequência, quando a gente tiver uma oferta menor de produto, que não é o caso hoje, a gente vai ter preços maiores sendo pago para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro na ponta. Inclusive, como que a gente está de oferta de boiadas hoje, Ronald, que a gente estava comentando, você comentou que houve aquela alta, né, nos preços, o pecuarista deu uma segurada ali e agora ele está tendo que vender. Como que a gente está vendo esse mercado se desenrolar? Certo. O mercado, vamos pegar a Praça Paulista, referência aí, boi comum na casa dos 234, 235, alguns casos um pouco mais baixo, um boi China na casa dos 240. Quando você pega uma média hoje, o próprio CPEA veio muito justo ontem, aí dando 237 de média. Então é um preço justo a ser praticado em Praça Paulista. Quando se olha para o Goiás, um boi de 222, 223, depende do local que você está um pouco mais barato, Novilha, 215, 218, alguns casos até um pouco menos, vaca gorda, estando na casa aí dos 205, 210, chegou a ter negócio pontual, mas assim, o preço, ele continua muito firme, perdeu um pouco o ímpeto agora nessa reta final do mês de outubro, porque as escalas deu uma alongada. Então, o próprio frigorífico está esperando a virada de mês para entender como é que vai vir essa demanda, se a exportação vai ganhar força. E aí a gente pode falar, acho que se pudesse mostrar aí, com um gráfico do abate de fêmeas. Então, assim, a gente quer também ter um preço maior, mas quando você olha para o abate de fêmea, Letícia, esse número não caiu, né, Letícia? Então, o próprio IBGE soltou esse dado já faz uns dias, e a gente vai atualizar aí nos próximos dias aí, mas assim, hoje a gente vê que o frigorífico interno, que atende o mercado doméstico, 80, 75% dos seus animais abatidos para o mercado interno é proveniente de fêmea. Quando se olha a média geral Brasil, a gente está falando em 44% do abate desse ano é proveniente de fêmea, Letícia. Fazendo com que o preço do boi, mesmo comece a ganhar força, ele tem limitadores de alta, porque a quantidade de fêmea continua vindo em volumes bem expressivos. E, Ronald, me diga uma coisa, além dessa questão do abate das fêmeas, essa perda dos preços para exportação, isso tem travado essa alta de preços, vamos dizer assim, de chegar a essa arroba 250? Tem travado. Por que fator? Historicamente, a gente tem um quarto trimestre muito forte, mês de outubro, novembro e dezembro. Outubro foi bem aquém do que a gente poderia projetar para um ano de ciclo baixista, que eu vou mostrar um gráfico logo em sequência para vocês depois, o ciclo pecuário. Se a gente fala ali que em 2021 a gente teve o menor abate de fêmea dos últimos anos, se pegar aí o ano mais próximo que teve ali foi em 2020, 2015. Então, o que a gente projeta? A gente projetava uma exportação muito firme, volumes maiores sendo precificado mês após mês, preço pago pela tonelada um pouco maior.
Só que a gente vê que uma oferta muito grande faz com que esses preços maiores não venham. E essa oferta grande proveniente exclusivamente da nossa visão, pesando na precificação final, devido de fêmea, o movimento fêmea. Então o gráfico mostra isso, os números mostram isso, o número do IMEA mostra isso para o Mato Grosso. Então, quando a gente coloca isso, até pensando em tomada de decisão, a exportação não está ajudando nessa formação da arroba de 250 em Praça Paulista. O que seria 250? Não seria média. Então, o boi comum sendo negociado a 245, o boi China 250, 255, e isso faria com que o preço no interior do Brasil ganhasse mais 10, 15 reais. Hoje não é essa a realidade. E essa reta final de ano, muitos pecuaristas esperavam essa arroba 250. Será que ela não vai vir? Hoje ela nos mostra que pode estar um pouco distante. Talvez a gente não tenha, como muitos falavam, primeira semana de novembro já vamos ter esse preço. Hoje não é realidade, entendeu? Nem os contratos futuros na Bolsa, nem o mercado físico está mostrando isso agora. Ô, Christian, só coloca para mim de novo, por gentileza, o gráfico que o Ronald colocou aqui para gente, do abate de fêmeas, aquele de barrinhas, por favor. Esse aí é o ciclo pecuário, né? O outro anterior, né? Isso, coloca o anterior. Isso, de abate de fêmeas. Aí o que o Ronald falou, olha só, 2023, 44%. É muita coisa, né, Ronald? É uma pressão bastante forte. Exato. E quando a gente olha esse gráfico, Letícia, muitos aqui que nos assistem agora, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que estão querendo tomar decisões de médio e longo prazo. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente acredita que estamos na virada de chave para preço. Já no ano que vem já vamos ter preço subindo, porque vai faltar fêmea. Se falta fêmea, falta bezerro. Acredito que ainda não. Se você olha para o passado, 2018, 2019, a gente teve esse número muito parecido de abate. Então, em resumo, acreditamos em números de abate muito parecido com o que foi 2023 para 24 de fêmea. Por quê? A margem da cria mudou? Não, ela já nos mostra que será interessante. Entrar na cria hoje é muito interessante. Então, mais ainda, quem está com plantel lá prefere vender uma vaca gorda, prefere vender uma novilha gorda, prefere descartar uma ponta de gado mais pesado do que vender bezerro e bezerra hoje. Pelos preços que está sendo praticados. Os preços já deram uma reagida, categoria de reposição, bezerro, já voltou, já mudou o preço, já melhorou no interior, a procura passou a ser maior, bezerra, por exemplo, você já vê uma procura maior, os preços até mudar, mas ainda é praticado 1.200, 1.350, alguns casos 1.400 reais, bem pontual de bezerra, bezerro 1.750, 1.800, o próprio indicador CPE trazendo bezerro já na casa quase de 2.000, 1.900 e pouco. A gente já vê a procura maior, mas ainda não é aquele bezerro de 2.900, 2.800, 3.000 reais que tivemos no interior da Rondônia, interior do Mato Grosso, região de Alta Floresta, região do Transamazônica, que tanto se fala hoje da Transamazônica, é um grande fornecedor de bezerro para o Goiás, para o Tocantins, para os grandes confinamentos e grandes cria e grandes recrias que estão aí no Brasil. A região do Pará solta muito. Hoje o bezerro naquela região você ainda é precificado a 1.600, 1.580, melhorando dia após dia. Ou seja, então, para o ano que vem, a gente ainda deve ver essa pressão pelo abate de fêmeas sendo exercida nos preços da arroba bovina? Acreditamos sim, Letícia, e por isso talvez mostraria outro gráfico, Letícia. Aquele do ciclo pecuário, né? Exato. Se a gente entende, falei recentemente com um produtor da região de Itaituba, região que antes era muito garimpeiro, era muito região de garimpo, as fazendas eram um pouco deixadas de lado. Hoje, devido a esse movimento do governo federal trancando e tudo mais, fazendo com que esses garimpos cortassem, a gente vê essa região que está investindo na pecuária, só que está com um desestímulo muito grande para quem está no setor. Então, assim, quando se olha para um ciclo, Letícia, dessa região do norte do país, que é onde coloca 70%, 65% dos bezerros que vêm para ser criado no centro-oeste, muitas vezes, quando se olha hoje, a gente ainda está no ano 22 para 24, então a gente viu o gráfico anterior, a gente aumentando o número de fêmea e deve permanecer para 24, numa virada de ciclo, olhando para 20, nós estamos também 22 para 24 aqui de preços do bezerro real caindo, então o bezerro caiu bastante no ano 22 e 23,
Isso deve mostrar que vai ter uma diminuição de bezerro para onde? 24, 25. 24 ainda bem tímida, 25 já um pouco mais agressiva, fazendo com que o boi lá na frente, 24, a gente está vivendo esse 22, 24 também, de preço de boi caindo, porque tem mais oferta de fêmea, não tem porque o boi subir. Agora, quando se olha 25, 27, preço do bezerro começa a reduzir a produção de bezerro, no 24 para 25, preço do bezerro começa a subir, 25, 27, preço, retenção de fêmea começa a acontecer. Então, assim, hoje fala já de retenção de fêmea, aqueles que estão mais consolidados, mais estruturados. O que está um pouco mais alavancado prefere um pouco ainda abater suas fêmeas. Então, 24, a gente já começa a ter uma oferta menor. O pecuarista já olha, muitas vezes faz conta de médio e longo prazo. Então, pensando em virada de ciclo, Letícia, pensando em virada de ciclo, as oportunidades se encontram hoje, tá bom? Elas se encontram hoje. Então, até em médio e longo prazo, como vou me posicionar? Como vou olhar? Eu sei que quem está dentro do setor aperta demais, Letícia. Talvez, se perguntar aqui para quem está nos assistindo, mandar aí nos comentários, Letícia, como é que está a venda do bezerro na ponta? Como é que está a margem da cria? O pequeno hoje, ele não pode pensar em estar na cria, ele tem que pensar em fazer giros mais rápido, porque a margem da cria está muito apertada. E aí, quando você fala, o que seria pequeno? O cara tem 70, 60 animais, 80, não pode estar na cria muitas vezes, nesse momento, porque se ele está na cria nesse momento, a margem dele fica muito apertada. Então, assim, ele tem que intensificar um pouco mais para produzir mais arroba no mesmo espaço. Eu sei que isso não é fácil, para isso precisa de tecnologia, para isso precisa de conhecimento, mas a margem da cria ainda não está muito desestimulada. Eu falo isso porque estou na cria no Pará, tenho operação com minha família no Pará, e infelizmente a cria hoje, tenho tio que dá bezerra hoje, em vez de vender, eu te dou para você tirar a primeira cria para você. Só para você entender a magnitude, não quero vender esse animal nesse patamar de preço. Você não quer pegar não, vizinho? Esse animal aqui, de 7 arroba, 6 arroba, eu te dou a primeira cria. Mas não quero vender minha bezerra. Ou aumentando, então assim, resumo. Quem tá aqui no Goiás, eu tenho uma operação que é uma operação de bezerro, comprei bezerro, então estou numa operação um pouco mais intensificada. Para quê? Para que eu faça mais giros no mesmo período que eu faria na cria. Era isso que eu ia te perguntar, Ronald. Você falou que as oportunidades se encontram hoje. Quais são essas oportunidades e para quem a gente está falando? Para qual tipo de pecuarista a gente está falando de oportunidades? Letícia, e desde já vou trazer essa orientação e também nos coloco à disposição. Logo em sequência eu vou falar da conta do confinamento. Conta do confinamento. Muito se fala, tá com margem apertada. Será que tem mais ainda? Será que dá para ganhar dinheiro no confinamento? Muitos falam de rentabilidade de 800, 700, 900, mas vamos ser um valor enxuto, vou trazer números na frente. Mas vamos falar quais oportunidades aparecem hoje. E oportunidade que tem que ser estudada e planejada. Não se monta, vou cair na pecuária porque acho bonito criar gado. Não, faça conta, tudo tem um custo. Hoje, um aluguel custa R$40, R$35 para colocar novilha no pasto, para colocar uma vaca, muitas vezes um pouco mais caro. Então, resumo, a oportunidade hoje, você não encontra bezerra de R$1.200, R$1.180, R$1.300 há 2 anos atrás. Essa bezerra hoje está nos mostrando que será uma vaca barata lá na frente. Uma vaca com custo melhor. Vaca parida, muitas vezes com bezerro no pé. Preço muito interessante. A gente não tinha esse patamar de preço há 2 anos atrás. Hoje se encontra. Quando você faz uma relação de capital investido, projetando, tem oportunidade hoje. Bezerro, o bezerro barato, que barato? Bezerro com preço muito, sem aquele ar de 120, R$130 acima da arroba do boi gordo. Hoje você encontra bezerro com ar de R$40, R$45, um bezerro de 6 arroba. Opa! Então eu tô falando que tô comprando um bezerro que vai virar um boi gordo num período de um ano, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, depende se for a pasto, se for no confinamento, que vai ter confinamento um pouco menos, com um ágio muito pequeno sobre a arroba do boi atual, sim. Então as oportunidades se encontram isso. Claro que você precisa estar capitalizado, você precisa entender. E aí a gente entra naquela conta que você mandou, inclusive o gráfico pra gente, da operação, né? Precisa colocar tudo certinho na ponta do lápis e é algo que você sempre comenta também com a gente, né, Ronald? Para além de olhar para o preço, olhar para a margem.
Exato, Letícia, exato. Quando se olha hoje para uma tomada de decisão de um boi magro, de um garrote, eu preciso entender se eu vou levar esse animal para virar um boi gordo lá na final, ou se eu vou mandar ele para um confinamento, ou se eu vou colocar ele no confinamento, boitel, que seja a região que você tá, vai ter as alternativas. Se você está no norte, muitas vezes você não tem essa alternativa. A alternativa é colocar no pasto e suplementar ele, dar um mineral, dar um proteinado, fazer aí um movimento. Se você está no centro-oeste, você vai ter os boitéis parceiro pró, você vai ter como você mesmo confinar, porque você vai ter milho à sua disposição, sorgo, e dá para fazer essa dieta ou outros produtos. Hoje, uma rentabilidade média de um confinamento para em torno de 90 dias está rodando na casa dos 10 a 12%. Essa que eu fiz para vocês, bem simples, é uma operação no Goiás, uma operação enxuta, uma operação onde o boi entra com em torno de 13 arroba, 390 quilos, sendo projetado um arroba, olhando o contrato de dezembro, que está na casa de 240, projetando que ele vai vender esse animal na casa de 225, 220 reais, 224 reais, sendo que esse animal vai ficar em torno de 90 dias no coxo, ganhando 1,55 kg no dia, sendo que ele vai ganhar em média aí 55% de carcaça, então o rendimento de carcaça dele vai ser em torno de 55, ele vai entrar um animal de 13 arroba, vai sair um animal de 19 arroba e meia, sendo que o custo para produzir esse animal vai ficar, sendo o valor do boi magro ali, estava na casa, quando ele estava com esse boi magro, ele estava com esse boi magro na casa dos 2.900, algum caso um pouco mais barato, até um pouco mais barato, mas 2.900, ele vai ter um custo para produzir esse boi de 19 arroba lá no final, colocar em torno de 6 arroba nele, vai custar para ele aí, sair um valor final em torno de R$ 3.915, sendo que ele pode vender esse animal lá na frente, na casa dos 4.340, dando aí em torno de R$ 400 no período de 90 dias, para dentro do confinamento. Ah, Ronald, eu não tenho a proteção na bolsa, eu não sei como usar. Proteção na bolsa é como o seguro da caminhonete. Faça ele e não precisa utilizar. Espera que a caminhonete não bata ou não seja roubado. O seguro do boi dá para ser embutido nessa operação e você dormir tranquilo, sabendo que você vai ter rentabilidade no período. Caso haja um movimento fora do nosso radar aqui, está protegido. Se não acontecer, você tem uma rentabilidade lá final na operação, trazendo aí uma boa rentabilidade para você continuar no movimento logo na frente. Chegou ali em janeiro, fevereiro, quer comprar novamente boi magro, quer comprar muitas vezes bezerro, tá aí uma boa alternativa. Claro, busque parceiro, entenda da operação. E isso também vai de região para região, né, Ronald? A gente tem ali as praças e suas peculiaridades, né? Exato, Letícia. Quando falamos aqui no Notícias Agrícolas, eu falo não só para a pessoa que está no Paraná, que está no Minas, que está na Bahia, que está no MS ou que está no Goiás. Mas a pessoa que está em São Paulo, que está lá na Rondônia, que está lá na Transamazônica nos assistindo. Que está no meio do Parazão, região aí mais próxima ao Tocantins, mais próxima aqui de Vila Rica, que tem um milho à disposição, que pode fazer esse confinamento acontecer. Então, assim, muitas vezes, você que está em região de Cerejeira, Vilhena, Chupinguaia, quer entender, Ronald, quero entender essas operações, quer entender de realidade que está na pasto, não consegue ser essa mesma eficiência. Mas você vai ter um custo de produzir esse boi magro, que vai virar um boi gordo no final, Letícia, mais barato também. O confinamento tem que montar as proteções, porque nada mais é, Letícia, eficiência operacional. É uma eficiência, sabe o custo do boi magro, sabe o valor do boi magro, sabe o custo de produzir essa arroba até 90 dias. Então não tem por que ficar especulando no mercado. Tem um grande amigo meu que ele fala, eu entro em operações que... Eu faço operações, eu não engordo boi. O que engorda boi é ração, o que engorda boi é a parte nutricional. Eu entro em operações que ela é rentável ou não. Sendo rentável, eu tô nela. Não sendo rentável, eu vou vender meu boi magro, vou vender meu garrote no leilão mais próximo da minha cidade, ou no comprador mais próximo, e vou sair da operação. E vou esperar, ou vou entrar na nova operação de compra de bezerro. Então, assim, não ande descasado nos próximos meses. Acreditamos que a virada de ciclo está aí, mas vai acontecer de um dia para a noite? Não. Mas não fique de fora, porque podemos ter movimentos que muitas vezes você está de fora e não participa de uma alta, ou não participa de uma boa oportunidade.
Ronald, a gente tem algumas participações aqui no YouTube. Moacir Luciano, bom dia a todos. Bom dia, Moacir. O Janivon Jesus de Araújo. Aqui no oeste da Bahia, pecuaristas desesperados por falta de chuva. Preço do gado está derretendo. A gente tem informações da região oeste da Bahia, ou se a gente tiver da Bahia de uma maneira geral, Ronald, para passar aqui para o Janivon? Tem sim, eu morei no sul da Bahia, na minha infância, ali até os 13 anos, eu morei no sul da Bahia, região de perto de Porto Seguro, Eunápolis, região de Guaratinga, Itamaraju, aquela região bem ali forte, pecuária, junto com café, e junto com também a parte de eucalipto, e muito forte no cacau. Conheço bem a Bahia, então, em si. Vou falar um pouco do clima. Ele falou de clima, né, Letícia? Acho que é uma coisa que o Matheus e o Cristiano têm falado aí recentemente com a Carla, e trazendo um ponto para isso. A gente está vivendo um efeito climático, chuvas abaixo da média, e para a região centro-oeste e norte do país. Quando você olha para isso, Bahia vai ser diretamente também afetada nos próximos meses. Chuva abaixo da média. Se numa região chove 200 milímetros, vai chover 200 milímetros, muitas vezes chove, mas chove no seu vizinho, você só chove um pouco menos. Então, chuvas muito manchadas, fazendo com que a chuva chegou um pouco mais cedo. A gente teve chuva ali no meados de agosto, fez com que o capim brotasse um pouco mais, até as palhadas ficasse um pouco mais farta aí de broto. Só que essa chuva cortou no final de setembro para outubro. A gente teve um mês de outubro muito seco, fazendo com que em regiões que o pasto ainda não está abundante, tenha uma pressão um pouco mais de venda, porque não tem como segurar esse animal agora. Então, isso, nesse movimento dele pontual aí, pode ser um movimento que a gente vê também para outros estados, como é o caso de Goiás, como é o caso do MS. Chuva chegou, brotou o capim, mas não chegou com intensidade para fazer com que esse capim ganhasse volume para o gado nesse mês de reta final de outubro para novembro. Então, aquela vaca da costela gorda, ela pode prolongar um pouco mais, entendeu? Talvez ela tenha aí que seja uma pressão de vender ela para ser engordada muitas vezes no proteinado ou dentro do confinamento. A gente viu esse movimento acontecer. O André Oliveira, ele comenta que confinamento só está fechando com prejuízo. Na minha região fecharam todos. André, manda a região que você está falando aqui para a gente também ter noção de onde que estão acontecendo esses problemas, né? De onde você está falando, para a gente ter uma ideia, né? José Lemos, o produtor rural que ficar na pecuária vai dar certo, vai subir muito com a falta do gado. Boa para ponto aí do José Lemos, mas o André Oliveira também falou uma coisa interessante. Eu tenho um amigo, e depois a gente pode até trazer ele aqui uma hora para ele falar de números, tá bom, Letícia? De confinamento. Falar de números, o que é uma operação de confinamento. Porque se eu entro numa operação de confinamento que ela tá me dando prejuízo, eu tenho que repensar o negócio. Porque, André, ser melhor do que eu sabe, confinamento é algo muito intensificado. Você sabe quanto seu boi ganha diário. Eu fiz a conta ali, só voltar quem está chegando aqui agora e está vendo aqui, volte aí na conta do confinamento. Uma conta que você sabe o quanto o boi vai render. Claro que isso aí vai realidade. Muitas vezes você tem até números mais positivos e rentabilidade de coxo muito melhor do que eu trouxe aqui, porque no final, o único empecilho que faz você ganhar dinheiro ou não é a venda. Então, sabendo disso, eu preciso entender das ferramentas de mercado, mas mais ainda, eu também preciso de um bom parceiro na ponta para comprar esse meu boi pronto nos 90 dias. Então, assim, eu tenho 400 animais que vai sair em dezembro. Dezembro, reta final de ano, sempre o frigorífico gosta de dar férias. Será que eu vou ter bastante frigorífico disponível buscando boi nesse período? Então eu tenho que estar ligando para os comerciais dos frigoríficos, entendendo se já posso colocar um boi para escala lá, se vai ter ou não. Tenho que estar atento a isso. E as proteções na B3, elas são muito indicadas para quem não consegue travar um boi antecipado no físico. Aí a gente tem aqui também, o Amarildo Gaspari. Pelo que eu vi, são 3 anos consecutivos de abate de fêmeas. Vamos voltar naquele gráfico, Christian, dos abates de fêmeas, aquele de barrinha? Vamos lá, Ronald. Ele falou que o 3º ano de abate de fêmea, certo, Letícia? Isso, são 3 anos consecutivos de abate de fêmeas. A gente tem 2021. Não,
Entre a mínima de 2021 e hoje, 2023, a gente está falando, então, tem 2 anos de segundo ano de abate de fêmea. Se você olha para os gráficos anteriores, vamos pegar 2016 como referência. Vamos pegar aí, então, 2010. Se a gente olha 2010 e 2015 para 16, é muito parecido. Só que em 2010 a gente teve 2011, 2012 e 2013. 2014, muito parecido também com 2012, 2013 e 2014. Vamos projetar, então, que houve um aumento da produção de gado. A gente tem próprios dados aí de várias casas que faz isso, já trazendo o nosso rebanho um pouco maior. Então, vamos imaginar que a gente deve continuar, se a gente pega os anos anteriores, com o abate de fêmea muito parecido com 2023 para 2024. Então, falar que já é uma virada, que a gente vai ter um foguete subindo no ano de 24 para preço de arroba, olhando que a gente ainda vai ter um número de abate de fêmea grande, na nossa visão, ainda é cedo para afirmar isso. A gente pode dizer que o ano de 2024 podemos ter preço mais estável, menos volatilidade, como foi esse ano. O boi saiu dos 300 para 200, para 195 em Praça Paulista. Em janeiro, fevereiro, a gente tinha boi de 300 para Paulista. Depois, agora no final do ano, meados de agosto, boi de 195. Então, não acreditamos nesse movimento mais não. Acreditamos em mercado mais estável, melhorando pouco a pouco. Mas ainda nada de subida agressiva ainda. Então, o abate de fêmea ele é um bom direcionador para preço futuro, tá bom? Foi o José Lemos que falou ou foi o Amarildo? Foi o Amarildo que falou dos 3 anos consecutivos de abate de fêmeas. E você falando essa questão dos preços nos leva à questão do Alisson Renner. A arroba do boi gordo pode chegar a quanto no mês de dezembro? No mês de dezembro, 23 agora, Letícia? Deve ser, né? Provavelmente, ele não deixa claro, mas vamos tentar exercer esse exercício de futurologia agora para esse curto prazo. Vamos pegar um referenciador? Se ele puder aí mandar aí, Alisson, manda de qual região que você está falando, Alisson? Porque eu vou pegar a referência Praça Paulista. E aí você me fala a região e eu jogo para a sua região que seria um valor justo. Por exemplo, Praça Paulista hoje um boi de 242 para dezembro. 241, 242, depende do momento que você olha a tela da B3. Se a gente fala que é para o Goiás, é menos R$20. Então estamos falando que é um boi de 222. Se a gente fala que é para o MS, menos 18, menos 15, estamos falando que é um boi de 225, 226. Se for para o Paraná, região de Londrinas, é muito parecido com o Praça Paulista. Opa, você está falando que é para a Bahia, é um boi de 215, 220. Opa, mas estamos falando que é do Pará, estamos falando que é da Rondônia. Aí eu preciso também entender como é que vai estar a oferta localizada. Porque uma coisa é eu projetar e aí a escala de abate da sua região der uma alongada. Por exemplo, vamos pegar uma realidade. Quem está nos ouvindo aqui? Opa, muitas só um minutinho, Ronald, eu vou te interromper. O Alisson, ele está falando da Paraíba. Paraíba, ô lugar bom, rapaz. Paraíba, realidades um pouco diferentes, tá bom, Letícia? É uma macro região. Eu estava até falando ali, região da Cealba, quem está ali em Sergipe e Bahia, lá na ponta ali, uma região muito produtora de milho. Eles têm uma cultura um pouco diferente. Eles gostam de levar um boi até 28 arroba, 27, engordar esse boi um pouco mais no coxo. É um animal que tem um mercado mais regionalizado. Ali não é um mercado de exportação. Então, é realidade um pouco diferente. Se você pega essa realidade, hoje, o que tá... Ó, semana passada estava 270. Olha para você ver, ó. Acabou de pontuar aí, certo, Letícia? É isso que eu ia falar. Acabou de falar. Semana passada estava R$270 arroba. Ainda bem que a gente tem um conhecimento aí de vida, né, Letícia? Senão a gente tava falando besteira aqui, dizendo que o boi lá trabalha igual o Praça Paulista, trabalha igual o Goiás. Não. É uma realidade da macro-região, uma região consumidora muito forte. Opa, você tá falando que é uma região consumidora muito forte? Se não tem uma oferta e a seca pode prolongar um pouco mais, quer dizer que o boi ali naquela região vai valer um pouco mais. Por quê? Levar um boi do Goiás, levar um boi do Mato Grosso, levar um boi do Pará para Paraíba, muitas vezes a logística fica inviável. O boi vai chegar mais caro do que o preço lá. Então o segurífico prefere pagar um pouco mais regionalizado. Então, olhando isso, se tem uma oferta maior chegando no centro do Brasil, necessariamente o preço começa também a perder força na Paraíba. Mas se a gente tem uma região deles que está com oferta um pouco mais curta, os preços tendem a manter, Letícia. É natural. Então, assim, em resumo, região da Paraíba aí, não sei se esse boi vem a pasto, confinamento, se ele puder dizer mais, a gente vai conversando aqui. Até o José Lemos ali. José Lemos está falando do Mato Grosso, Letícia.
Porque se estiver falando do Mato Grosso, a realidade é um pouco diferente. No primeira semana de setembro, segunda semana de setembro, o preço subiu em todas as praças do Brasil, até final de setembro. Mato Grosso trabalhou muito lateralizado. Região de Ponto Lacerda, região de Cáceres, o boi veio subindo de escada, entendeu? Bem devagar. Agora, essa última semana, Mato Grosso até estabilizou o preço, com outras praças perdendo, Mato Grosso sustentou. Então, assim, são praças que trabalham um pouco diferente. Então, a gente precisa acompanhar e entender. Certo. Ronald, muito obrigada por todas as informações, por ajudar a gente a costurar, né, toda essa colcha de retalhos, todos esses fatores que vão nos ajudar a entender um pouco melhor como esses preços vão andar daqui para frente, né, e como que a gente deve olhar a questão de oferta e como ela deve mexer com os valores da arroba bovina, então, nos próximos anos. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, como todo o time da Pátria Agronegócios. Obrigado você, Letícia, obrigado a todos que nos assistem, que tá aqui batendo esse papo com a gente. Nos colocamos à disposição, Letícia. Acho que o ponto que temos que olhar é, vamos defender o produtor rural, você produtor rural também. Vocês têm uma forma de divulgar e de trazer a informação, tanto por Notícias Agrícolas, muitas vezes, como a Letícia queria uma notícia de Marabá, uma notícia de Altamira, uma notícia de Rondônia, de Vilhena, aqui do Goiás, de região de Mozarlândia. Então, sempre que tiver uma boa informação, leva para vocês, traz essa informação. Ó, pessoal, lote de boi aqui sendo precificado a tanto, até para cada dia mais a informação ficar mais clara. Ficar clara para todo mundo, tá bom? Acho que essa é a visão que a gente está aqui, como consultoria, como analista, consultor de mercado, de agronegócio. A gente vem aqui, muitas vezes, trazer o que a gente está vendo no dia a dia, e com muita clareza. Ninguém está aqui querendo falar que o preço vai cair ou vai subir, não. Ninguém quer dizer isso. A gente quer trazer uma tendência do que a gente está olhando para números. E em cima disso, a gente vai ajustando o leme para a gente poder andar em mares um pouco mais tranquilo. Olha, tem um comentário aqui, Ronald, esse é endereçado a você e tem totalmente a sua energia. Lamaquina dá o pedal. Rapaz, o homem está desossando o boi de norte a sul. Parabéns, Ronald. Essa pessoa está falando de Tangará da Serra, do Mato Grosso. Muito obrigado. Nos colocamos à disposição. Tangará ali tem um grande amigo, Giovanni Monteiro, que está ali. Então, um abraço a todos que nos assistem e ficamos à disposição, tá bom, Letícia? Tá aí, então, estivemos com o Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, aquele cenário, né, de expectativa, será que a arroba do boi chega a 250 arroba? Esse cenário ele vai ficando um pouco mais distante quando a gente olha, por exemplo, para o abate de fêmeas, que nesse ano de 2023 ele ficou bastante alto, chegando a 44%, e quando a gente olha também para a questão dos preços pagos pela carne bovina exportada, que isso acaba desestimulando um pouco, portanto, essa questão das exportações. Então, esse cenário de 250 arroba vai se distanciando um pouquinho, e o Ronald, ele trouxe ao longo da entrevista para a gente a questão do ciclo pecuário, né? Então, a gente não deve ver logo no ano que vem uma virada de chave, né, instantânea, de que esses abates de fêmeas devem diminuir drasticamente. Não, eles devem perdurar ainda por um certo tempo, e a gente deve ver, então, isso ainda modulando esses preços da arroba bovina. Então, o que o Ronald ele traz para a gente? Utilizem ferramentas de proteção para você poder participar das altas quando elas ocorrerem, né, para você ficar protegido das baixas quando elas acontecerem também. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato outubro de 2023 para a arroba do boi gordo, referência da B3, a Bolsa Brasileira, tem uma tímida alta de 0,04%, valendo R$ 238,10. O novembro de 2023 tem queda de 0,97%, valendo R$ 240 arroba. O dezembro ele cai agora 0,72%, valendo R$ 241,25. O janeiro 2024 tem uma queda de 0,64%,
valendo R$ 241,95. E o indicador CPEA do boi gordo aqui para o estado de São Paulo, ele tem uma queda de 1,53%, com a arroba cotada a R$ 237,40. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.